Então, gente, assim, eu poderia dar cursos inteiros a respeito disso, de programação neurolinguística e educação, né? O que a gente fez aqui foi selecionar umas pílulas para vocês, algumas toques de coisas que talvez sejam interessantes. Eu espero que de alguma maneira vocês possam ter aproveitado isso de alguma maneira. Existe alguma pergunta, né? Eu adoraria responder, né, com alguma pergunta que talvez vocês tenham. É verdade. You're gonna need você vai precisar do fone. Vou? Para poder... Ele entende inglês. Ah, só me entender, mas... Oh, you understand English? Yes, I do. Okay. No, yes, just to imagine that. Thank you very much for offering. No. I've worked for many years. I worked with sales, and I can imagine that neuro-linguistic programming would be applied maybe to large groups of salespeople. Is it common to large companies to carry out courses within this subject? Sim, atualmente a programação neurolinguística vem sendo utilizada muito na área de vendas. Durante um certo tempo, o pessoal ficou meio assim on hold, né? Esperando se deveria usar ou não e tal, que era muito polêmica a PNL, por causa de alguns autores aqui no Brasil, principalmente. Mas hoje a PNL está completamente dentro do sistema de vendas. Eu dou cursos de formação em programação neurolinguística no Brasil inteiro, em parceria com vários institutos, ou de hipnose e PNL em São Paulo, eu faço muito isso. E nós temos sempre muitas pessoas, gerentes de vendas, vendedores, administradores, cada vez mais fazendo parte da companhia, inclusive. Né? Então, cada vez mais na área de vendas, as pessoas estão utilizando a programação neurolinguística. Ainda é muito novo, ainda é muito recente, mas já se está utilizando com muito mais frequência. Eu dou muitas palestras na área de vendas, né, a respeito disso. E a coisa está indo. Acho que pode ser melhor, está melhorando, mas já há muito investimento, inclusive no Brasil, por parte da empresa, para que seus executivos estudem programação neurolinguística, de alguma maneira ajudar no treinamento de vendedores e uma série de coisas assim. Eu tenho pergunta. Well, I have several questions. Okay. Shoot it. It's not really questions, just a comment. For instance, you told me that the translator has to know who he's talking to, but I believe that at the same time, the speaker should also know who's listening, so he should be aware of who's listening. I was watching, apart from that, I was watching a play the other day called Os Ignorantes, and it was very funny because at one part, the play goes down, shows you a lot of images of the people who are being interpreted by the actor. And at one point, Roberto, who's the character, he comes down with a very frowny face, like very angry at something. And there he is, and he's somebody who's always like a cheerleader, male cheerleader for a group. So he's in a boat trying to cheer everybody up, so in a face like this. And he's happy, hi everybody, here we are, let's try and happy, everybody. And at the end he goes and, now everybody, happy, and then he gets a gun and shoots himself, poof, and falls. And it was very funny, like, the way you express yourself, and I was just remembering of that. So I think the lecturer has to, the speaker has to know who he's speaking to. I was watching this very funny play. Another good example of somebody who has a very mathematical intelligence, the first one, is in the movie Uma Mente Brilhante, when the actor knows everything, but when he tries and pick up a girl, he goes to the girl at the bar and he says something like, well, let's skip all this mumbo jumbo and let's just go back home and copulate and we'll be happy. And he wasn't very successful then. So that was a very nice example. You know that? You have watched that? I would like to know, I'm also reading a book, and in that book it says that you have to have a positive attitude towards everything in order to be successful in life. And
does this have to do anything? You were talking about the positive intentions, which I understand has nothing to do with positive aspects. Essa foi uma pergunta importante. É diferente o conceito. Eu concordo que uma atitude positiva é sempre melhor do que uma negativa. Tenha sempre. Mas sozinho não resolve, e essa é a falha do segredo. Que diz que você tem que ter só uma atitude positiva e imaginar e ser positivo e esqueça o resto. Claro, eu prefiro você assim do que deprimido pensando pior. Mas não é só isso. A atitude positiva é importante, mas como vocês talvez tenham percebido, o PNL tem a ver com ação, agir, fazer, ser congruente, botar em prática. Não adianta só a atitude. Tem muitas pessoas que têm verdadeiramente uma atitude positiva. Vários dos meus clientes no consultório, eu atendo aqui em Pioneiro, atendo em Niterói, faço coaching no Brasil e tal. Várias pessoas estão presas e se sentem, elas não estão, elas pensam que estão presas em uma série de situações, quando na verdade elas não estão. Elas se veem dessa maneira, ou se ouvem dessa maneira, ou se sentem dessa maneira. E elas têm uma intenção muito positiva a respeito de melhorar, elas querem melhorar. Elas às vezes contam todas as coisas que elas fizeram para tentar melhorar, mas elas ainda não conseguiram acionar os mecanismos neurológicos e linguísticos de uma maneira correta para fazer essa mudança acontecer. Então não adianta só você ter o pensamento positivo. Eu acho que você deve ter o pensamento positivo. Eu acho que você precisa também ter uma ação congruente e consistente. Agir na prática. E o conceito de intenção positiva é diferente na PNL. Intenção positiva, aí é que eu disse que é aquela confusão que intenção é algo que você faz conscientemente. Foi uma espécie de tradução errada. Vocês que são linguistas aí, originalmente em inglês era positive intent, que não é bem intenção positiva, é um pouco diferente. Então, o intento positivo, na verdade, é a pessoa produzir um comportamento e mesmo ele ainda sendo negativo e destrutivo, aquilo foi aprendido como devendo ser expresso daquela maneira. Por exemplo, se embebedar para chegar perto da garota. Não é que aquilo seja positivo, mas o que está por trás é uma busca positiva, é algo positivo que ele quer, uma namorada. Isso é uma intenção positiva, mas está se expressando de uma maneira negativa. Então nós temos que buscar caminhos para que isso se torne realidade.